Meu nome é Bárbara, sou R2 de Medicina Intensiva e hoje a gente vai falar um pouco sobre rabdomiólise. Bom, começando com a definição, a rabdomiólise consiste numa necrose muscular com liberação de componentes pro intracelular, né, na circulação. Basicamente, o que a gente mais libera é mioglobina e eletrólitos, certo? E aí, como resultado disso, a gente tem esse infiltrado inflamatório local piorando a situação como um todo. Gostei dessa imagem porque a gente consegue ver na lesão muscular a liberação de mioglobina, potássio, fosfato, CPK, causando todas essas lesões que a gente vê, né? Então a gente vai ter uma deposição, que a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente, mas deposição da mioglobina nos túbulos do rim, vasoconstrição, isquemia renal, esse estresse oxidativo, inflamação e a lesão tubular aguda, tá? Então uma imagem bem bonita da parte da fisiopatologia. E quais que são as principais causas de rabdomiólise que a gente vê no nosso contexto, né, de UTI? Trauma, estatinas também podem causar, compressão prolongada, então principalmente cirurgias longas em pacientes obesos, queimadura elétrica, esforço físico vigoroso prolongado e síndrome neuroléptica maligna. E aí, para a gente começar, trouxe uma questão disparadora. Então, obesos mórbidos submetidos à gastrectomia com tempo cirúrgico prolongado e relato de hipotensão no intraoperatório e no pós-operatório imediato, queixa-se de dor intensa em região dorsal. Qual que é a hipótese diagnóstica? A gente tem TEP, infarto agudo do miocárdio, trombose via porta ou rabdomiólise. É lógico que numa aula de rabdomiólise, a resposta vai ser rabdomiólise. Parabéns! Próxima. Vamos começar a dificultar um pouquinho mais. Uma questão da AMIB de 2022. Um paciente com IMC de 58, aqui a gente já está reparando em um outro padrão, no mesmo padrão de pacientes obesos, certo? Submetido a procedimento de implante capilar em anestesia geral, duração de 8 horas. Vamos juntando as peças, paciente obeso, longa duração, aquilo que a gente já estava falando anteriormente. Pós-operatório evolui com torpor e oligúria, frequência cardíaca de 125, uma normotensão, saturando 98 em ar ambiente. Na gasometria, ele vem com uma acidose metabólica. Então, qual que é o exame que a gente vai nos ajudar para elucidar esse diagnóstico? CPK, troponina, hemograma ou dedímero? Vamos discutir um pouco então, certo? Então, quais que são alguns achados que a gente tem na rabdomiólise? Primeiramente, a gente vai ter essa elevação precoce da mioglobina pela necrose muscular. Essa mioglobina é a que dá a característica da urina marrom que a gente vê. É um pico precoce que a gente chama de 6 a 12 horas. Posteriormente, a gente vai ter o pico tardio, que é a elevação de CPK, que vai ser entre 24 a 72 horas. E outros achados que a gente encontra por conta da necrose seriam distúrbios hidroeletrolíticos. Então, a gente vai ter hipercalemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia, acidose metabólica e eu coloquei aqui bem enfaticamente hipocalcemia. Por quê? Porque o fosfato quela o cálcio, então por isso que a gente tem uma hipocalcemia, certo? Então, respondendo a pergunta com base naquilo que a gente já aprendeu, 8 horas de duração, certo? Qual que é a resposta para a gente pensar na rabdomiólise? Creatinofosfoquinase. Boa! Parabéns, aprendemos a pedir os laboratoriais e diagnosticar. Então vamos para uma outra pergunta. Um jovem resgatado pelo corpo de bombeiro com esmagamento de perna direito. Não houve prioridade na sua assistência porque ele estava apresentando os laboratoriais normais e parâmetros hemodinâmicos estáveis. Na UTI, ele evoluiu com uma diurese marrom escura. O que a gente acabou de falar com a diurese marrom escura? Pico de mioglobina de 6 a 12 horas, lembra? Qual que é a melhor conduta? Infundir diurético de alça, utilizar precocemente o manitol, administrar salina isotônica, alcalinizar a urina com bicarbonato. Ou seja, qual que é o manejo que a gente vai fazer na rabdomiólise? Temos 3 principais focos, 2, né, na verdade. Primeiro, tratar os distúrbios hidroeletrolíticos presentes. Então, o paciente está com hipercalemia, hiperfosfatemia, enfim, a gente vai tratar o que está acontecendo ali. E, como segunda prioridade, evitar a injúria renal aguda, tá? A partir do momento em que a gente já tem a injúria renal aguda,
não tem mais o que fazer. Ou seja, não tem tratamento específico para injúria renal aguda já estabelecida por rabdomiólise. A gente vai tentar evitar ao máximo, tá bom? Então, da primeira parte, tratar os distúrbios eletrolíticos presentes, então a hipercalemia, hiperfosfatemia, a hipocalcemia e a hiperuricemia. E aí eu trago só como um contexto importante, relevando a hipocalcemia. A gente tem que evitar repor rotineiramente, tá? Por quê? Se a gente já sabe que na fisiopatologia o fosfato ele vai quelar o cálcio, se eu ficar repondo o cálcio, eu vou aumentar ainda mais essa precipitação de fosfato de cálcio. Então a gente vai piorar. Então a gente repõe se hipocalcemia grave sintomática. Tudo bem? Próximo, que aí é a parte legal da rabdomiólise. Como que a gente vai evitar essa injúria renal aguda? Como a gente já discutiu na fisiopatologia, a gente vai ter um componente hipovolêmico, na maioria das vezes associado. A gente vai ter uma obstrução tubular direta pelos cilindros da mioglobina. A gente evolui com toxicidade tubular e vasoconstrição. Então, por que a gente hidrata bastante o paciente com rabdomiólise? Porque a gente tem esse capaz de reverter tanto a hipovolemia e evitar a obstrução tubular quando a gente está irrigando o rim, certo? E em que momento a gente tem que iniciar essa hidratação? A gente tem que fazer no momento em que a gente tem a elevação da mioglobina. Então, de 6 a 12 horas, quando eu vejo aquele paciente já está com a urina marrom, certo? Não vai adiantar fazer no momento da elevação da CPK, que é naquele período tardio, porque nesses casos já houve a lesão instalada. A gente não precisa esperar o paciente piorar a função renal para daí começar a hidratar, porque o momento certo seria no pico precoce, que é de 6 a 12 horas. Tudo bem? Eu trouxe um estudo, que é esse Preventing Renal Failure, de junho de 2024, que fala o crescimento da CPK e o tanto de lesão renal aguda. E a gente vê que aqui, a partir do corte de uma CPK acima de 5.000, a gente já começa a ter uma lesão renal aguda exponencial, tá? Então, quando que a gente começa? Se eu vejo que meu paciente está com uma urina marrom e eu tenho suspeita clínica de que ele tem chances aumentadas de evoluir para uma rabdomiólise, então a gente já vai começar a hidratar o paciente aqui para tentar evitar a evolução, ou um paciente que já tem um CPK acima de 5.000, tudo bem? E aí, como que a gente faz? A gente mantém esses fluidos por 24 a 48 horas ou até a estabilização da CPK, ou, lógico, a gente suspende essa hidratação se o paciente ficar oligúrico, certo? E aqui eu vou falar, putz, eu tô hidratando meu paciente, eu tô fazendo bastante volemia, a CPK ela ainda tá aumentando. Por quê? Porque a gente tem aquele pico que a gente já aprendeu de 24 a 48 horas que ela pode aumentar. Então a gente pode ver uma resposta só depois. Então, só para não falsear e não cair no gato do exame, tá bom? Dos timings. Mas assim, a gente vai hidratar o paciente e a gente tem que monitorizar o débito urinário. Não tem um tanto de fluido que a gente tem que dar como meta. Em geral, fala de 500 ml hora nas primeiras horas de fluidos e a gente espera que ele tenha uma diurese de 200 a 300 ml hora, né, de diurese, certo? Mas assim, se o paciente, eu tô hidratando, ele não tá urinando, ele tá oligúrico, gente, pelo amor de Deus, não continue hidratando pra gente evitar a nasarca, porque senão a gente deixa o paciente igual um balãozinho, certo? E aí a nefro olha assim pra nossa cara, tá? Então, é esse artigo que eu tava falando aqui, que a gente falou dos cortes mais tarde. Então, esse artigo, ele fala assim, eu queria trazer isso, o bicarbonato e o manitol, pra gente poder discutir um pouquinho a mais, né? Além desse artigo do corte do CPK aumentado que ele fala, eles trazem que o uso do bicarbonato e do manitol, eles não previnem a disfunção renal, certo? Não reduz a necessidade de diálise ou mortalidade para cortes de CPK abaixo de 30.000. Ele fala que pode ser que pacientes se beneficiem acima de 30.000, mas ainda assim é questionável. Então, a gente não usa rotineiramente bicarbonato e manitol. Tudo bem? E aí a gente volta
para a pergunta do paciente com esmagamento de perna direito, qual que seria a melhor conduta? O paciente está com uma diurese marrom escura, a gente está naquele momento de hidratar. Então, salina isotônica, certo? Diurético de alça. Não, o paciente até tem um componente hipovolêmico associado na maioria das vezes, a gente não vai fazer diurético. Manitol e bicarbonato, a gente viu que não tem evidência, certo? Então, pontos chaves para a gente amarrar e fechar a aula. Sempre lembrar de rabdomiólise em politrauma, principalmente até traumas de extremidades, pacientes com cirurgias prolongadas. O tratamento é corrigir distúrbio hidroeletrolítico, lembrar sempre do cálcio, tá? E prevenir disfunção renal. Quem tem mais risco de disfunção renal? Os pacientes com a CPK acima de 5.000. E nesses casos, a gente vai hidratar visando uma diurese de 200 a 300 ml hora. E cuidado com sobrecarga volêmica. Se o paciente está oligúrico, segura a mão, certo? Bicarbonato e manitol a gente não faz rotineiramente. É isso. Muito obrigada.